Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos, estamos iniciando mais uma aula para a glória do Senhor nosso Deus, aqui em nossa classe Pregador Fiel. Estamos indo para a aula de número 23, para a glória de Deus, e nós vamos tratar agora, nesse nosso módulo de número 3, onde estamos tratando sobre as responsabilidades do pregador. Nós já tratamos no ponto 1 do módulo 3, o pregador e a oração. Depois nós tratamos também sobre o pregador e a Bíblia. Tratamos também sobre o pregador e a cruz. Já tratamos sobre o pregador e o Espírito Santo. E a aula passada nós estudamos também sobre o pregador e a sua agenda. E agora, para a glória do Senhor nosso Deus, nós vamos tratar sobre o pregador e a fidelidade. O pregador e a fidelidade, tá bom? De acordo com o nosso script de hoje, o nosso plano de aula de hoje, segue-se aí esses 5 tópicos, tá? Fidelidade ao quê? Coloquei aí, fidelidade a Deus. Segundo, fidelidade à palavra. Terceiro, fidelidade à igreja. Quarto, fidelidade ao ministério, que o pregador faz parte, serve ao Senhor. Quinto, fidelidade à família. Então segue aí esse plano de aula para nós estudarmos juntos hoje, tá? Segue ali também, todos os 5 tópicos, como vocês têm aí também no esboço que está aí na plataforma para você acompanhar esse plano de estudo. Então, o pregador e a fidelidade. Muitos pregadores acabam por se perderem aí no seu jornadear da fé, né? Na sua jornada cristã, jornada ministerial na área da pregação, por falta dessas fidelidades, tá bom? Não basta nós pregarmos bem, sermos bons pregadores, né? Não é só isso que gera ou que cerca a vida de um pregador fiel. O pregador fiel não é só aquele que é um bom exegeta bíblico, que faz a boa interpretação do texto, que conjuga corretamente, né, dentro do vernáculo da língua portuguesa, mas existem outros, né, âmbitos ou campos ou pontos tão importantes quantos, né, esses daí que podem somar e podem dar a este pregador aí um plano de vida ministerial muito mais longo do que ele pode chegar. Existem pregadores que começaram muito bem, cresceram, né, alcançaram o status da mídia, as portas se abriram, mas se você for observar hoje, você não os encontra mais da mesma maneira que começaram. Alguns deles não são mais nem mencionados. Então a pergunta que eu faço a você, meu aluno, minha aluna, é: que tipo de ministério você quer? Você quer um ministério prematuro, um ministério que vai expandir, que vai estourar, numa figura de linguagem que estou usando aqui, é claro? De repente, aí você está nas mídias, nas redes sociais e agendas abertas do norte ao sul, do leste ao oeste, porém com um período simples de tempo, né, para você ter 3 anos de ministério, 5 anos de ministério, ou você quer permanecer na vida ministerial 10, 30, 25, 40, 50 anos, né? É aqui que está o foco. Nós
nós formamos pessoas que querem permanecer, prevalecer, continuar, e não apenas para serem pregadores, né, desse nosso contexto, desse mundo pós-moderno, que está também acessível ou está familiarizado e disposto a concordar com o sistema que vem envolvendo os nossos púlpitos, nossas congregações e também os modelos de pregações. Algumas pregações e alguns pregadores em nossos púlpitos hoje não têm o perfil ou fine de pregadores. E aí você mesmo pode fazer a sua análise e tirar suas conclusões. Se você sentar para conversar com os pastores, nossos pais na fé, de 20 anos, 30 anos atrás, você vai enxergar uma grande diferença quando se fala dos pregadores atuais. E nós somos zelosos pela doutrina, pela ética, pelo respeito, pela pregação genuína e pura, que deve prevalecer e permanecer, seja ela temática ou expositiva, teológica, pentecostal, cristocêntrica, desde que ela emane das Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus sendo pregada, pelo leigo ou pelo doutor, pelo aluno da escola bíblica dominical ou pelo mestre que está nos auspícios das cátedras. Não importa quem é o vaso, desde que a ferramenta seja a palavra de Deus. Então, nesse momento, nós vamos tratar dessa questão da fidelidade. E o primeiro tópico que nós temos aqui é a fidelidade do pregador ao Senhor que o chamou a esta santa vocação, ao santo ministério da palavra. Lembrando que esta expressão ministério é o que nós temos, não é? Nós temos o ministério da palavra, mas nós não temos a palavra, porque a palavra quem dá é o Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor da palavra, né? A palavra vem dele, ele conhece a necessidade da igreja, o que a igreja precisa ouvir. Quando o pregador ele é fiel a Deus, ele não escolhe a mensagem que ele quer pregar. Quando o pregador é fiel a Deus, ele é sensível à direção e orientação do Espírito Santo. Porque a fidelidade aqui é o 6º tópico do módulo 3. Mas nós estamos vindo do tópico 1 do módulo 3, que falou do pregador e a oração. Então, um pregador que ora é um pregador sensível à voz e à direção do Espírito Santo. No módulo 2, no tópico 2 do módulo 3, nós falamos do pregador e a Bíblia. Então, um pregador que ora e que manuseia as Sagradas Escrituras, sistematicamente, lendo, anotando, examinando, interpretando, pesquisando, buscando subsídios, um pregador que está se preparando para transmitir a palavra. De igual modo, falamos sobre o pregador e a cruz, para que ele não seja vaidoso nas suas pregações e entenda que a glória pertence ao Senhor. Nós falamos sobre o pregador e o Espírito Santo, e a grande importância em 5 detalhes sobre a sociedade do pregador com o Espírito Santo. A sensibilidade do pregador em relação a ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. A dependência do pregador em relação ao Espírito Santo. O revestimento de poder que esse pregador precisa em relação ao Espírito Santo e essa renovação constante espiritual que ele deve buscar em oração ao Espírito Santo para que ele renove. Então, a fidelidade vai nascendo, porque ela vai sendo construída. Então, na hora de pregar, ele não prega o que quer, mas aquilo que o Senhor lhe orientou a pregar.
Colocamos um texto simplesmente para te dar luz naquilo que estamos falando, primeiro livro da história dos reis, não é? Lá no capítulo de número 22, aquele contexto do rei Acabe com Josafá e na consulta dos profetas para saber se o Senhor ia dar bom termo, né, na guerra, na batalha, enfim. E naquele contexto, Josafá disse para o rei Acabe: não há aqui, porventura, um profeta que seja um profeta do Senhor para que possamos consultá-lo? E o Acabe falou sobre um profeta por nome Micaías, mas ele relutou em aceitar uma mensagem dele porque ele disse: ele nunca fala o que é bom a meu respeito. Todas as vezes que ele vai falar, a mensagem dele é exortativa e muito dura em relação à minha pessoa. Quando foi falar com o próprio profeta, então o versículo 14 disse: porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. O pregador fiel é aquele que transmite o que Deus lhe ordenou. O pregador não é o dono da igreja, o pregador não é o senhor da igreja, o pregador não é o salvador da igreja, o pregador é apenas um instrumento que Deus achou por bem usar, e se ele usar, será bem utilizado. Nada mais do que isto é um pregador. Não sei qual é o ponto de vista que você tem em relação a ser um pregador, mas ser um pregador é pela graça e a bondade de Deus ser usado para transmitir aquilo que ele quer falar com a sua igreja. Isto é a fidelidade do pregador no que tange a transmissão da mensagem, daquilo que Deus mandou ele transmitir. Eu já ministrei em igrejas em que, confesso, ao pregar não entendi nada. Do jeito que eu comecei pregando, a igreja ficou quieta, calada, terminei, fui para minha casa pensativo, algumas vezes tentando entender, mas não conseguindo, outras até frustrados, porque não houvera o retorno que pensei que ia acontecer. Isso é muito natural ao pregador, quando ele prega, entender que o que ele está falando deve, no mínimo, resultar numa adoração ao Senhor ou algo do gênero. Mas, para minha surpresa, eu tive essas experiências e com o tempo elas foram me reeducando e eu pude entender ao longo de 26 anos pregando o Evangelho que haverá lugares que nós vamos pregar e vamos ver imediatamente a evidência da palavra e a reação da igreja. Outros, nós não vamos ver nem ouvir nada. Deus ocultará de nós o tratamento que ele teve com a sua igreja, pois aquela pregação, aquela mensagem foi para aquela congregação. Já preguei em lugares onde preguei uma mensagem e nunca mais consegui pregá-la de novo. Por quê? Porque aquela mensagem era uma revelação direta do Senhor para aquela igreja e não uma mensagem que poderíamos então estudá-la mais, reconstruir mais alguma coisa e ampliar e pregar em outros lugares. Foi um tratamento de Deus com a igreja. Quando você é fiel ao Senhor, um pregador fiel, você não discute isso com Deus, você não pensa qual vai ser o retorno da igreja, se o povo vai amar, se o pastor que te convidou vai te abraçar, se a liderança que te convidou vai te chamar de novo, se a igreja tem por hábito, por costume da consciência dela ofertar na sua vida, se ela vai ofertar ou não, se você tem seus livros ou seus materiais para vender, se a igreja vai comprar ou não. Você não está preocupado com isso, e sim com a fidelidade em pregar aquilo que Deus ordenou pregar para a igreja. O nosso compromisso como um pregador fiel é pregar, nada mais além de pregar. E isso me refiro à transmissão da mensagem.
entre viver, nós já tocamos nesses assuntos nas aulas anteriores. Segundo lugar, com respeito à fidelidade a Deus, é pregar o que Deus ordenou. Segundo, é pregar a palavra. Aqui está o segundo tópico, fidelidade no quesito pregar a palavra. Reitero, nós temos ministério, mas nós não temos palavra. A palavra é de Deus, é Ele quem nos dá a mensagem. Sim, oramos, lemos, pesquisamos, perguntamos, escrevemos, tiramos algumas notas, buscamos mais subsídios nas raízes, buscamos definições etimológicas, teológicas, bíblicas, esquematizamos, fazemos o que temos que fazer. Todavia, a mensagem ela é dada por Deus. As revelações que Ele quer dar à igreja virá na exposição, na humilha, na forma de expor. Ele vai orientar e vai falar aos corações de cada um dos seus filhos. Mas é necessário uma fidelidade do pregador com a palavra, no que tange às Escrituras. E aí vem a advertência. Qual? A que Paulo deixou aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Segundo aos Coríntios 2, verso 17, é o texto que deixei aí para vocês também consultar o que esse texto está dizendo. E é um texto bem interessante, hein? Olha o que ele diz aqui. Capítulo 2, versículo 17 da segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: porque nós não somos, olha o que Paulo está dizendo, porque nós não somos. O que, Paulo? Ele diz, como muitos falsificadores da palavra de Deus. Falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Que texto maravilhoso! Aqui está um alerta. Paulo diz, nós não somos como aqueles que falsificam a palavra de Deus. O pregador, quando ele é fiel, ele não falsifica a palavra. Ele não dá à palavra um outro sentido. Ele não muda a mensagem dele porque ele precisa agradar quem lhe convidou, ele precisa agradar o líder da igreja, o líder do departamento. Ele não muda a palavra de Deus porque se ele mudar aquela igreja que ele está pregando tem por slogan ser uma vitrine, ou seja, uma projeção. Se ele pregar bem ali, muitas portas podem abrir-se para ele. O pregador fiel não pensa assim, se vai abrir muitas portas ou não vai abrir nenhuma porta. O pregador fiel não vai falsificar o evangelho ou a mensagem para ver se encaixa dentro de um novo sistema. Não, o pregador fiel, ele vai pregar a palavra de Deus na presença de Deus. Observe, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. É o pregador que está pregando a palavra de Deus diante de Deus, e Deus vendo e ouvindo que ele está sendo fiel naquilo que ele está pregando, sem falsificar a palavra do Senhor. E é muito triste, é lamentável saber que em muitos púlpitos, infelizmente, a palavra tem sido falsificada, e algumas vezes até para atender prazeres e desejos de um líder comunado com o pregador ou a pregadora que ele ou ela convidou. Infelizmente, é muito triste. E eu não quero estar na pele desse líder, desse pastor, dessa liderança que negocia o púlpito, que negocia a palavra, a pregação para ganhar alguma coisa do povo em detrimento à pregação que o pregador irá fazer.
Que Deus nos livre desta queda, desta corrupção nos nossos púlpitos, em nossos altares. Terceiro lugar, a fidelidade do pregador à igreja. É uma fidelidade do pregador à igreja. Igreja essa onde ele congrega. Igreja essa onde ele congrega. Veja, você tem um chamado ministerial, tem convites para atender, isso é muito importante, muito salutar, muito saudável. Colocar o ministério em ação, exercer o chamado, usar o dom, o talento, aquilo que você tem como dons naturais e aquilo que o Senhor lhe facultou, lhe capacitou. Paulo disse em 2 Coríntios 3, verso de número 5, que toda a nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 4, verso 7, Paulo disse que nós temos esse tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de nós mesmos, mas de Deus. Então reconhecemos quem somos e, na verdade, sabemos que nada somos. Mas é importante ao pregador não esquecer da congregação, onde ele serve ao Senhor. A congregação que ele serve ao Senhor também precisa ser alimentada pela pregação, pela mensagem, pelo ministério da palavra que Deus deu a este pregador ou esta pregadora. É importante nós servirmos a nossa igreja. Aqui está o terceiro tópico, fidelidade à igreja, igreja essa que fazemos parte. Deixei um texto de referência para dar um exemplo no chamado do profeta Eliseu, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 19 ao 21, mais especificamente ali o versículo 21, que é o que eu deixei em exemplo aí. Foi o momento em que Eliseu havia dito a Elias o seguinte: deixa-me despedir da minha casa, da minha família, dos meus pais. Elias disse: vai e volta porque você entendeu o que aconteceu contigo. Eliseu então foi e ele serviu a sua casa. Observe que ele vai imolar os bois que ele trabalhava arando a terra. Observe que ele vai cozer, ele vai dar de comer aos da sua casa e depois ele vai seguir o profeta Elias. E ao seguir Elias, ele segue para o servir. Mas a ação de Eliseu em alimentar os da sua casa é uma ação análoga, que nós podemos usar como analogia, como exemplo, no que tange ao ministério da pregação. Eu posso alimentar os de fora, claro, mas não posso esquecer de alimentar também os da minha própria casa. Então, seja fiel também à congregação onde você congrega. Pode ser que o seu pastor necessite você lá, determinados cultos, eventos, trabalhos da igreja, quem sabe não para pregar, mas para estar presente, para prestigiar o bom andamento do culto, do trabalho, do congresso. Uma situação ou outra pode surgir de uma emergência e você está ali pronto, vamos usar essa linguagem, com a bala na agulha, para poder pregar caso um pregador, uma pregadora tenha se ausentado, não podido estar presente naquele dia. Então é importante servir bem também a nossa casa, fidelidade do pregador à igreja onde ele congrega. E em quarto lugar, fidelidade ao ministério. Sim, fidelidade ao ministério que o pregador faz parte. Então é importante que esse pregador honre o seu ministério, aonde ele serve ao Senhor. A igreja, aonde ele congrega, o ministério que ele faz parte. Então é importante, eu deixei um texto em referência, mas o texto é numa negativa. Juízes capítulo de número 17, versos 7 e 8, vai falar de um jovem, ok? Ele é um levita, ele é de Belém, de Judá, mas ele saiu de Belém de Judá a peregrinar nos campos, buscando um lugar onde ele achasse comodidade. E ele foi parar nos territórios lá de Mica, o efraimita ali em Efraim, e acabou se alojando na casa de Mica.
E Mica fez as propostas para ele e ele aceitou. Ele aceitou a proposta da casa, a proposta do salário, ele aceitou a proposta do alimento, ele aceitou a proposta do vestuário e ainda aceitou uma proposta de unção. Foi ungido sacerdote, quando na verdade o chamado dele era de levita. Percebe? Tem muita gente no lugar errado. Tem muita gente com a unção de sacerdote e com o chamado de levita. Tem muita gente recebendo unção de sacerdote e nem chamado para levita tem. Então você precisa se cuidar, precisa entender isso, precisa ser orientado, mentorado pelo seu pastor, pela sua liderança e por pessoas que inspiram confiança e fidelidade, que pode te levar a uma experiência mais profunda e duradoura com Deus, com a sua palavra e com o Espírito Santo. Quinto e último lugar, fidelidade à família. O Mica, por exemplo, não foi fiel ao ministério, porque a primeira oportunidade de proposta que surgiu, ele foi infiel e aceitou a proposta de Mica. O levita não foi então fiel ao seu ministério, aceitando a proposta de Mica. Já com respeito à família, o pregador precisa também ser fiel à sua família, seja ele ou ela solteiro ou solteira ou casado. Fidelidade à família implica e muito na pregação. Como poderá você pregar num púlpito se você não é fiel aos seus pais, à sua casa, aos princípios do lar? Né? O pregador que não respeita pai, que não respeita mãe, que não obedece, que não tem compromissos com a sua própria família, que palavra ele tem para pregar? Quem vai dar crédito na sua pregação? Qual o peso de glória que tem a mensagem de alguém que não respeita a sua própria casa, a sua própria família, o seu próprio lar? O marido que é um pregador, que está sempre pregando, mas não respeita a sua esposa, não respeita os seus filhos, A esposa que é uma profetisa. Deixei até um exemplo aqui da irmã Débora, lá em Juízes, capítulo 4, o verso 4 e o verso 5. Eu acho muito interessante a vida de Débora, Ela era juíza, mas ela também era profetisa, mas ela também era uma liderança. E ela estava nas montanhas de Efraim, mas também ela estava em Betel, como também estava em Ramá e debaixo das palmeiras. Então, todos esses termos correlatados no texto é interessante, porque Betel implica a casa de Deus, Ramá implica a escola de profetas, montanhas de Efraim implica uma vida de oração, debaixo das palmeiras fala da justiça dos santos. Ela era juíza, profetisa e líder, porque o nome Débora significa abelha e abelha, ela representa o aspecto da liderança. Agora, há uma frase pequena no texto que diz que ela era mulher de Lapidote. Observe, ela era mulher de Lapidote, então ela era casada. Ela é juíza, mas é casada. Ela é profetisa, mas é casada. Ela julgava Israel, mas ela é casada. Ela é líder, mas é casada. Ela é a mulher que sobe nas montanhas de Efraim, mas é casada. Vai a Betel, vai a Ramá, mas é casada. Ou seja, os princípios do casamento, do lar da família, não foram quebrados porque o ministério aconteceu em sua vida. O ministério não vem para destruir o nosso lar, a nossa casa e a nossa família, e sim para consolidar e nos dar força para continuar pregando a palavra e a verdade de Deus. Então aqui está esse quinto ponto, encerrando esses 6 tópicos que nós tratamos neste módulo de número 3, das responsabilidades do pregador. Então eu reitero para que a gente possa fechar esse terceiro módulo. Primeira responsabilidade do pregador, o pregador e a oração. Segundo, o pregador e a Bíblia. Terceiro, o pregador e a cruz. Quarto,
o pregador e o Espírito Santo. 5, o pregador e a sua agenda. 6, o pregador e a fidelidade. Ok? Deus em Cristo muito te abençoe. Te vejo no módulo 4, onde trataremos sobre a anatomia do pregador. Tenho certeza que vai ser algo enriquecedor também para o seu ministério. Te vejo lá. Se você está gostando do nosso trabalho, eu solicito a você que você envie o link para os seus amigos, colegas, conhecidos, para que eles possam também estudar conosco. Deus te abençoe. Até a próxima aula.